Oi. Uma vez eu estava lendo um texto e ele dizia: quem é você quando você está num palco com uma plateia te observando? Mas quem é você quando as luzes se apagam, todos vão embora e então você se encontra sozinho? A partir desse momento, eu comecei a analisar dentro de mim e o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar que eu fazia muita coisa para agradar certas pessoas de uma forma errada. Eu tentava mudar o meu jeito de ser, tentava mudar o meu jeito de vestir, tentava imitar um certo alguém, mas isso nunca dava certo porque eu não era aquelas pessoas. E por eu não ser como elas, não ser inteligente como essa, ou não ser tão bonita como aquela outra, isso era frustrante pra mim e se tornava cada vez mais uma lacuna dentro da minha alma. E quando a gente começa a se comparar com as outras pessoas, a gente sempre vai se frustrar, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua própria característica da forma que Deus nos fez. E assim, cada um é a imagem e semelhança de Deus da sua forma. Cada um revela a Deus da forma que Ele fez você para ser. A comparação com o tempo vai dilacerando a alma de uma pessoa. E o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar que a forma mais correta de eu agradar alguém é eu servindo essa pessoa da forma como Jesus ensinou a servir. Não é eu tentando mudar minha roupa, meu jeito de ser, meu jeito de falar para ser aceita por alguém. Porque o próprio Deus já me aceitou, Ele me fez. Ele me amou da forma mais extravagante do verbo amar. Ele me mostrou que eu estava mais preocupada em agradar o coração, agradar as outras pessoas à minha volta, do que agradar a Ele. E isso estava totalmente errado. Porque Ele merece o meu melhor. Ele merece com que eu mude qualquer coisa dentro de mim, para que Ele possa estar sorrindo através da minha vida. O Santo de Deus começou a me mostrar que eu preciso me preocupar em agradar o coração dele. E quando eu agrado o coração dele, isso não vai me dilacerar a minha alma, não vai me deixar triste. Pelo contrário, é claro que não vai ser tão assim gostoso, porque tem coisas que nós temos que abrir mão, que às vezes não é a nossa vontade, mas a gente decide abrir mão para agradar um outro alguém. E uma vez ele me corrigiu com as seguintes palavras: para de tentar ficar imitando outras pessoas, olha para mim e siga o meu exemplo. Porque às vezes eu tentava imitar certas pessoas assim, no sentido bom, mas eu não conseguia, porque toda hora vinha aquele sentimento de comparação. E então eu me frustrava novamente, porque eu não conseguia ser como aquela pessoa, porque eu não sou ela. Eu não fui chamada para ser da forma como ela é. Eu fui chamada assim para ser da forma como Jesus é, da forma como Jesus me fez para ser. Mas para começar a entender isso e viver isso, não foi do dia para a noite. Eu comecei a me esforçar, a tentar realmente viver isso. Mas para começar a viver isso, realmente aplicar isso na minha vida, não foi do dia para a noite que foi facinho assim de fazer. Foi questão de renúncia, questão de renunciar aos meus sentimentos, questão de renunciar ao que eu achava que era certo e começar a entender e colocar na minha mente a mentalidade de Jesus. Comecei a colocar os pensamentos do alto na minha mente. Só que tinha vezes que vinha um sentimento, um pensamento em mim que não era certo, que não era estabelecido assim pelo céu, não era um pensamento que glorificava o nome de Jesus. Então, quando ele vinha em mim, eu precisava repreender aquele pensamento em nome de Jesus e dizer, declarar em voz alta que eu não aceitava mais aquilo na minha vida. E tinha vezes que eu ainda acabava falhando muito. Tinha vezes que eu deixava de renunciar àquele pensamento ruim. Eu deixava e aí vinha um, depois vinha outro, vinha um, vinha outro, e isso se tornava uma bola de neve. E quando eu ia ver, tinha tanta coisa acumulada que eu podia ter renunciado desde lá atrás, que se eu tivesse renunciado não estaria tão grande hoje. E aí eu vi que muita coisa que eu tinha lutado para conseguir conquistar no Senhor, eu tinha perdido, porque eu dei lugar para aqueles pensamentos.
E então eu tive que voltar e começar a lutar tudo de novo. E cara, é muito mais difícil você se reerguer do que você começar a renunciar onde você já estava, entende? É muito mais difícil quando você estava correndo, aí depois você para, senta pra descansar um pouco. E aí você volta a correr de novo. Começa a dar aquele sentimento de não querer mais, aquela preguiça. E assim, a mesma coisa com o Senhor. Quando a gente tá correndo, de repente a gente para, depois a força pra gente se reerguer de novo, pra gente continuar indo, voltar a correr, é muito mais difícil. Então seria muito mais fácil eu não ter parado e realmente entender que o meu descanso está no Senhor e que Ele renovaria as minhas forças. Então, não se compare com pessoas. Se compare com Jesus, porque Ele é perfeito e pessoas são falhas. Então, quando você se comparar com alguém, você sempre vai sair frustrado. Porque você pode ter uma fraqueza em certa área, mas a outra pessoa talvez não tenha a mesma fraqueza que você. Ela seja muito boa em tal área que você pode não ser. Então, você compara essa sua pior fraqueza com a maior força dela, e então você se frustra. Mas cada um tem uma fraqueza em uma área e a gente não precisa ficar se comparando com ninguém, somente com Jesus, examinar suas escrituras e tomar atitudes e pensar, será que se Jesus estivesse no meu lugar, Ele faria isso? E o coração que você mais deve se preocupar em agradar é o coração dele. E você pode sim também agradar o coração de outras pessoas, mas não se comparando, não tentando mudar o seu jeito de uma forma errada para agradar elas. Você pode agradar o coração de pessoas servindo elas da forma como Jesus nos ensinou a servir. E não aceite pensamentos que dizem que você não é nada, que você nada pode, que você nada é. Porque independente do que faça, o que você faça ou não, você é muito mais importante do que isso. Seu valor transcende tudo isso. E Ele te conhece por completo, muito mais do que você mesmo. E Ele diz que você tem valor. Em Salmos 139 é um salmos que eu gosto muito. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. E mais para baixo diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Que o Senhor possa ter falado no seu coração. Inclusive, comente aqui embaixo se Ele ministrou algo em seu coração. E por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. E até a próxima.